Gente, é um privilégio para mim muito grande estar aqui com vocês, ministrando para os jovens. É a primeira vez que eu tenho esse privilégio, né, de ministrar nesse culto dos jovens. E eu ainda quero orar, fazer mais uma oração. Podem ficar sentados. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço, Pai, por esse privilégio, essa oportunidade que eu estou tendo hoje de ministrar para os meus irmãos mais jovens. Quero que o Senhor, pedir que o Senhor me dê mesmo unção, Senhor, que vem diretamente do trono, para que o que for falado aqui através da minha boca seja algo que toque os corações e transforme também os corações. Senhor, eu quero pedir que essa palavra seja relevante no coração dos meus irmãos. Ô Senhor, transforma-nos a cada dia em nome de Jesus. Amém. Deus é bom, que privilégio estar aqui com vocês. Uma bênção. E ver tanta gente jovem assim reunida, né? Bênção. Amém. Gente, nós, né, que somos jovens, temos uma responsabilidade muito grande que o Senhor colocou sobre nós. E eu quero pedir que você abra a sua Bíblia lá em Mateus 5, de 13 a 16. Mateus 5, de 13 a 16. Está no Sermão do Monte, né, o primeiro capítulo do Sermão do Monte. E diz assim, todo mundo achou? Pode ler, tranquilo? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia, ou uma lamparina, ou uma luz, para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Bem, isso é uma coisa que, se a gente for olhar naturalmente falando, nenhum de nós dá conta de fazer. Se depender do nosso... A gente pode ter um caráter muito bom, pode ser obediente, pode ter sido muito bem educado, pode ter feito um monte de coisa. Mas isso não é suficiente para que nós sejamos o sal da terra e a luz do mundo. E antes de continuar, eu também tenho o microfone que está aberto, né? Tem um outro aí, se precisarem falar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu queria perguntar para vocês, por que nós estamos aqui? Alguém sabe? Hã? Glorificar o nome do Senhor. Mais alguém? Adorar o Senhor. Intercessão, é isso mesmo. Tudo isso está certo, mas tem uma única causa que faz com que a gente esteja aqui, que nos motiva a estar aqui, que é o objetivo de estarmos aqui. É o nome de Jesus. Se nós tivermos consciência da importância, da responsabilidade que o Senhor delegou a nós, através do seu sangue, a gente teria uma visão maior e mais ampla de nós mesmos e do chamado que o Senhor nos trouxe. E é importante, eu quero ler aqui rapidamente, Lucas 6, quando Jesus estava escolhendo os discípulos, né, ele passou a noite inteira escolhendo os discípulos, orando, né, pedindo a Deus para abençoá-lo com relação aos discípulos. Diz assim, Lucas 6, de 12 a 16, diz assim, naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar.
e passou a noite orando a Deus. Jesus passou a noite orando a Deus. Mas ele não é Deus? Para que precisa disso tudo? A oração é fundamental na nossa vida, assim como o conhecimento da palavra, a leitura da palavra, nossos momentos de intimidade com Deus, em que não só a gente fala com Deus, mas que Deus fala conosco. É o melhor momento, é aquele quando Deus fala conosco. E lá em Salmos, ele fala que aqueles que temem ao Senhor, é para eles que ele revela a sua aliança. Ele quer falar conosco. Ele não só quer que nós falemos com ele, que é muito bom e muito importante. Mas é importante que a gente tenha a sensibilidade do Espírito Santo para ouvir a voz dele. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12, dentre eles os quais também deu os nomes dos apóstolos. Não vou ler todos aqui, mas quem aqui viu The Chosen? Então, vocês vão se lembrar que a maioria dos apóstolos dele, dos discípulos dele, tem a faixa etária bem baixa, em torno de 20 e poucos anos, exceto Pedro, que era um pouco mais velho, já era casado. Então, é importante que a gente se lembre disso, porque muitas vezes, ao ler a Bíblia, a gente imagina que Jesus chamou para andar com ele pessoas mais idosas, mais sábias. Não. As pessoas estavam na flor da sua idade. Então, é muito importante que vocês tenham consciência da importância do ministério de vocês. Parece que hoje não tem importância nenhuma. E que quem resolve são os velhos lá da igreja, os presbíteros, o povo meio barrigudo, né? Só tem um barrigudo, sou só eu, né? Mas não, gente. Na verdade, sabe o que vocês são? Ainda não chegou o tempo disso, mas como Deus os vê, como os futuros líderes da comunidade cristã da Zona Sul. Com aqueles irmãos que vão cuidar de nós. Quando tivermos mais velhinho lá, cuidando e tal, precisando ser cuidado, vocês é quem vão cuidar de nós. E essa fidelidade ao Senhor, ao chamado, ela não faz nenhum sentido se você não entender isso da parte de Deus. Qual que é o seu objetivo de vida? Ser pastor da comunidade cristã da Zona Sul. O Marley falou, quem sabe você até é presbítero. Muito baixo o seu objetivo, muito baixo. O seu objetivo tem que ser relevante, ser sal da terra e luz do mundo. Esse que tem que ser o seu objetivo. Se você vai ser pastor, presbítero, mestre, evangelista, apóstolo, profeta, é uma coisa que faz parte do caminho, mas não é a coisa mais importante da sua vida. O Senhor quer aqueles que realmente o valorizam. Algumas pessoas acham que Deus tem alguns filhos especiais. Não tem. O que Ele tem são alguns filhos que o consideram especial, que o consideram como prioridade na sua vida. E se nós não tivermos clareza disso, nossos objetivos vão ser cada vez mais baixos. E olha, hoje, vocês têm uma necessidade maior da provisão do Senhor do que a minha geração, que é analógica, teve. Minha geração é analógica e teve que aprender o digital. Vocês já nasceram digitais. Isso tem muitas vantagens, mas também tem alguns perigos. Porque na minha época, quando jovem, eu me converti com 17 anos. Quer dizer, 17 anos que eu converti. Esse ano, vou fazer 60, vou 60. Glória a Deus! Glória a Deus, bom demais. Já pensou quanto tempo de vida que o Senhor tem me dado? 60 anos, que bênção. Viver na presença dEle. Mas é muito importante que vocês tenham a noção de todos os perigos que nós estamos correndo. E em especial vocês. É importante a gente entender que o hoje
não é a continuação do ontem e o amanhã não é a continuação do hoje só. Tem muitas coisas que vão acontecer e já estão acontecendo nesse período. E é preciso que cada um de nós guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Provérbios fala sobre isso. Guarde o seu coração. Porque hoje existem muito mais atrações para os jovens do que as que tinham na nossa época, né? Do Conselho de Missões lá, Heikley. O Lucas não, ele fala que é jovem, né? Diz ele que é, né? Sei. Tá certo. Mas a gente tem que lembrar ele de toda a reunião, porque senão ele esquece. Mas, falando sério, o momento que vocês vivem é um momento muito mais difícil. Eu estou para dizer que é o momento mais difícil de todos os tempos que a gente já viveu até agora. Porque vocês vivem em um mundo totalmente digital, em que a tela, né, qualquer uma delas, é uma atração para fazer a gente perder o foco. E a gente perde quem nós somos, a raiz de quem nós somos. Por exemplo, eu tenho 2 filhos, vocês conhecem, o Samuel e o Davi. Pelo fato de eu ser cristão, de eu ser pastor, de eu ser presbítero, isso não garante que eles tenham uma caminhada com Deus. Infelizmente, não. A gente gostaria que garantisse, mas o próprio Deus, ele não quer neto, ele só quer filho. Então, lógico, com a minha ajuda e da Simone, dentro do que pudermos orientá-los, se eles não tiverem um caminhar individual de intimidade com Deus, pelo fato de ser filho de pastor, isso não garante nada. E é muito importante que vocês entendam o tempo que nós estamos passando. É muito importante que, é lógico, vocês estão em uma idade que é muito importante o grupo em que você participa, que você precisa ser aceito nesse grupo. É a fase que vocês estão vivendo, eu também já passei por isso. Todos nós aqui, que têm um pouco mais de experiência, já passaram por isso. E para vocês essa carga é maior. Agora, por isso que a gente precisa entender quem nós somos em Deus. Nós não vamos ler aqui, mas Efésios 1, 2 e 3 fala quem nós somos em Deus e onde nós estamos. Ainda não de fato, mas pela promessa do Senhor. Nós estamos assentados à destra do Pai. No trono, nós somos igreja do Senhor. Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. Se Jesus está assentado lá, quem já viu, vamos supor que esse púlpito aqui seja o assento de um trono ou de uma cadeira qualquer. Você já viu alguma cabeça sentada no trono? Alguém já viu? Senta-se o corpo inteiro. E o cabeça que é Jesus. E nós estamos assentados com Ele em lugares celestiais. Sabe por quê? Hoje tem muito mais distrações para vocês. Exemplo, o Instagram, né? O Instagram é um mundo totalmente irreal, onde as pessoas mostram única e exclusivamente as coisas boas da vida dela. E eu sei, vocês são jovens, vocês querem ter aquelas pessoas como padrão. Mas isso é uma ilusão, aquilo não existe. A vida da pessoa não é só aquilo que ela está mostrando no Instagram. Tem muitas dores que ela passa, muitas dificuldades pelas quais ela passa, que isso ela não mostra. Então, coloca em nós um alvo impossível de ser atingido. Porque ninguém consegue, porque aquilo é irreal. E muitas vezes, são só vocês não, nós também somos levados por essa ilusão de querer ter uma vida assim, uma vida assado. E isso interfere em uma coisa que é fundamental em nós, sabe o quê? No nosso chamado. A gente não pode ser conhecido como jovens de tanto a tantos anos, que moram na zona sul de Belo Horizonte, que tem isso, tem aquilo outro. Não. Nós temos que ser conhecidos como homens e mulheres de Deus, que têm o Senhor no coração, que têm a sua vida dirigida por Deus. É assim que nós precisamos ser conhecidos.
Nós precisamos ser referência para as pessoas que estão perto de nós. Nossos colegas de trabalho, de faculdade, vizinhos. Essas pessoas têm que olhar para nós e ver a imagem de Cristo resplandecendo. E você não consegue isso seguindo Instagram, você não consegue isso vendo os YouTubers, você não consegue isso dessa forma. Você só consegue isso ouvindo a palavra, lendo a palavra, desenvolvendo uma sensibilidade com o Senhor. Mas tem que ser desenvolvido, achei que era um dom que o Senhor quer falar conosco. Olha, algumas pessoas têm uma percepção mais aguçada e têm mais facilidade para ouvir a voz do Senhor do que outras. Mas isso é desenvolvido, sim. Você desenvolve mesmo essa percepção do Senhor. E é importante que a gente tenha muito arraigado em nós os valores cristãos. Porque se a gente tiver mais arraigado em nós os valores de Instagram, de YouTube, Facebook é coisa de velho, né? Vocês nem olham isso mais, né? Eu só tenho Facebook. Eu até tenho Instagram, mas não olho, não. Mas se esse for o nosso parâmetro, nós vamos perder o nosso tempo. E um dia a gente vai ter que tomar uma decisão. Não se aceita ou não Jesus. Que isso nós já decidimos. Mas a gente vai ter que tomar uma decisão. Que a gente vai perder alguma coisa que nos custa muito. Muito. E a gente vai ter que decidir. Se a gente vai querer ter essa perda e continuar com Jesus, ou se nós vamos permanecer com o nosso estilo de vida e deixar Jesus. Para quem viu The Chosen, tem uma passagem lá quando Jesus conversa com Nicodemos, e a Bíblia não relata, mas está dentro do contexto lá. Conversou com Jesus, Jesus explicou para ele, e uma cena anterior, antes de Jesus sair lá com os apóstolos, com os seus discípulos, ele comenta com a esposa dele. A esposa comenta primeiro, na verdade, que gostava muito do estilo de vida dela. E ele falou assim, eu também gosto muito do meu estilo de vida. Aí, no momento em que Jesus estava pronto para sair, ele deixou lá um saco lá, né, com moedas de ouro, não lembro bem, uma grande oferta, achando que poderia, com uma grande oferta, participar da vida do Senhor. E no filme fala, você chegou tão perto, que pena. E Jesus saiu e ele ficou chorando. Então, é o momento da gente perscrutar o nosso coração. O que é mais importante do que Jesus na minha vida? E olha, eu vou dizer para vocês, vocês vão achar muitas coisas. É importante vocês entenderem que vocês não têm que ser religiosos, vocês não têm que ser bons membros, bons jovens da comunidade cristã da Zona Sul, mas vocês têm que ter experiência com Cristo real, verdadeira. Porque aí pode vir tufão, furacão, pode vir o que for, terremoto, maremoto. Vocês estão firmes na árvore, firmes na videira verdadeira que é Jesus. Então, meus irmãos, vocês estão vivendo um momento que é maravilhoso na vida de vocês. E vocês podem tomar decisões que vai levá-los a dar uma volta enorme, assim como Israel deu no deserto, ou vocês podem rapidamente chegar na Terra Prometida. E olha, essa não é uma decisão que se toma em grupo, é uma decisão que se toma individualmente. Individualmente, vocês têm que ter certeza do que vocês querem. O pessoal da igreja, o Fred, a Brígida orienta a gente, tal. Mas é isso que você quer mesmo? Isso é verdade para você? De verdade mesmo? Se você tivesse que abrir mão de uma mão, você abriria mão dessa mão para ficar com Jesus? E se fosse qualquer outra coisa? Estilo de vida, condição social,
roupas, equipamentos, celulares, computadores. Qual que é a sua decisão hoje? Responda só para você. Mas é muito importante que você tenha essa consciência do ponto em que você está em Deus. E eu vou dizer que isso não é uma coisa que acontece só na juventude. Todos os dias nós temos que fazer isso. Tanto aqueles que têm uma caminhada um pouco mais curta, quanto aqueles que têm uma caminhada mais longa. É importante que vocês saibam disso. E se o seu coração e o meu também está nessas questões que a gente vê nesses aplicativos, vai nos levar à ansiedade, quem não consegue ter aquele estilo de vida. É a moça que já acorda maquiada, né? Você olha lá, a moça está acordando, está maquiada. E os rapazes também, né? Todos bombadões, bonitões lá e tal, né? E aí? Se você não consegue isso, você vai ser assolado pela ansiedade, em seguida pela depressão. Porque seu foco está naquilo, você não consegue. E aí? Para que continuar vivendo? A gente nunca teve tantos suicídios acontecendo, principalmente entre a juventude hoje. Por quê? Porque as pessoas vivem em um mundo irreal e querem alcançar aqueles objetivos. Não consegue de jeito nenhum. Para que eu vou viver? Gente, nós estamos em um tempo em que nós precisamos ser sal e ser luz. Nós estamos em um tempo em que nós precisamos ocupar lugares no mercado de trabalho, no mundo acadêmico e também nas academias. Um lugar em que a gente é relevante, em que nós nos levantamos, trabalhemos. Hoje as pessoas têm medo. Ouvi um comentário de uma pessoa que estava sendo acompanhada por alguém de que tinha medo da vida, tinha medo de encarar ou sair para trabalhar, tinha medo de tudo. Isso também tem uma responsabilidade nossa, e agora eu digo da minha geração, que muitas vezes os nossos pais erraram conosco, mais ou menos. Os nossos pais muitas vezes passaram por muitas dificuldades e não quiseram que a gente passasse. E a gente não passou por tanta privação, nem por tanta dificuldade quanto eles. Mas a gente não tinha maturidade para criar os nossos filhos. E nós também acabamos criando os nossos filhos, né? Eu acho que a grande maioria de vocês aqui tem idade para ser meu filho. Então, a gente acabou criando sem uma responsabilidade, à medida que a idade vai chegando. A gente sempre protegendo os filhos, sempre cuidando deles, o que é bom, mas tudo em excesso é demais. E cada um de vocês, cada um de nós, tem que sair para enfrentar o mundo. Vai tomar cacetada? Vai. Vai cair? Vai. Vai ficar roxo? Vai. Vai tropeçar e dar uma cambalhota? Vai. Mas a palavra diz que o justo, não é exatamente nesse sentido, né? Mas o justo cai 7 vezes, mas Deus o levanta com a sua mão. Também nessas horas, o Senhor nos ensina, o Senhor não quer que a gente seja pessoas mimadas. O Senhor quer soldados, nós somos um exército do Senhor. Como é que soldado vai ficar com medo da guerra? Não tem jeito não. Se ficar com medo da guerra, já morreu, é melhor nem ir. Porque você vai morrer lá, rápido. Mas o Senhor nos chama para ser participantes dessa guerra. E eu quero ler com vocês, a gente já está terminando, 1 João 2,14. 1 João 2,14. Diz assim, aqui fala sobre a vitória sobre o maligno, né? Que é o subtítulo aqui na minha versão, e diz o seguinte: Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Agora, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós,
e tende vencido o maligno, dia após dia. Vocês podem até não achar que não, mas vocês têm vencido o maligno. E a gente só consegue vencer o maligno através da palavra, através da nossa fé. Fé é o que vence o mundo. A fé é o que vence o mundo. E eu leria aqui, mas por causa do tempo, não vou ler, lá em Ezequiel, quando fala do Vale dos Ossos Secos. Eu acho que todos já conhecem, né, essa passagem, é muito conhecida, mas eu vou resumir aqui. Deus levou Josué a um vale de ossos secos e perguntou: e aí, Senhor, o que é isso aqui? Ele falou: profetiza, filho do homem. E ele começou a profetizar, e os ossos começaram a se juntar para formar um corpo. Senhor, são esqueletos, não tem músculo. Profetiza, filho do homem. Aqueles esqueletos começaram a se encher de músculos e pele. E tudo que precisava. Eles não tinham ainda uma coisa: a vida. Estavam lá, era um vale de ossos secos, agora tinha um vale de cadáveres. O que faltava era a vida do Senhor naqueles cadáveres. E eles receberam vida. E se tornaram um exército. Então, eu quero agora que você se levante, porque eu quero profetizar sobre a sua vida. E, Senhor, em nome de Jesus, na autoridade, Pai, que o Senhor tem me conferido, Pai, como ministro do Evangelho, eu quero agora profetizar, Pai, sobre a vida desses irmãos que estão aqui, e também daqueles que não puderam estar aqui por algum motivo. Senhor, eu quero profetizar que os jovens são audaciosos, intrépidos, Senhor, em nome de Jesus. Que cada vez mais, Senhor, os jovens têm a raiz no Senhor. Pai, pode ser que venham modas, saiam modas, surjam novos aplicativos aí, até mais atrativos, Senhor, mas nós abençoamos agora, Pai, cada um desses jovens, cada jovem da comunidade cristã da Zona Sul que não está aqui. Senhor, nós profetizamos como Ezequiel: levantem-se e lutem, vocês já têm o Espírito Santo de Deus dentro de vocês, o Senhor já conferiu a vocês o Espírito Santo, a vida de Deus está em vocês. E vocês têm uma responsabilidade muito grande. Daqui a pouco vocês vão ser nossos pastores. Daqui a pouco vocês vão ser nossos presbíteros. Daqui a pouco pode ser que a gente nem esteja aqui e vocês é que vão estar conduzindo esse ou outros ministérios. Em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a vida de vocês. Senhor, todos aqueles que estão perdidos, Senhor, que já passaram por esse ministério e não estão em outros sendo abençoados, aqueles que estão perdidos no mundo, Senhor, em nome de Jesus, nós profetizamos o retorno deles, Pai. Em nome de Jesus, nós proclamamos a palavra do Senhor e declaramos, Senhor, que nós andamos por fé e não é por aquilo que nós vemos. Nós, em nome de Jesus, Pai, profetizamos vida. Eu quero pedir ao Senhor que traga a consciência de vocês, que vocês são muito mais importantes do que vocês pensam que são. O Senhor tem depositado sobre vocês uma palavra, uma unção que vem do Senhor. Utilizem essa unção, utilizem todos os recursos que vocês têm, utilizem todos os equipamentos que o Senhor tem equipado vocês. Tudo em nome de Jesus. Nós os abençoamos, profetizamos e nós declaramos, Senhor, como os irmãos já oraram aqui mais cedo, Senhor, que dentro de pouco tempo essas cadeiras estarão cheias, Pai. Não porque a comunidade é um ministério legal, não porque a comunidade é um ministério que atrai os jovens, não porque existe uma programação especial para eles, mas jovens com fome e sede da palavra do Senhor. E vocês são esses agentes que vão despertar os jovens, colegas de vocês de trabalho, de faculdade, vizinhos, academia, não importa onde estão, vocês vão exalar o perfume de Cristo e as pessoas vão começar a perguntar o que tem diferente na vida de vocês. E vocês vão dizer que é o Senhor na vida de vocês, é o Senhor que tem transformado a vida de vocês, é o Senhor que tem cuidado de vocês. E essas pessoas estarão com muita sede. E vocês, ministração, vocês vão ter uma ousadia, uma intrepidez que vocês nem imaginavam que tinham. Mas o Espírito Santo vai capacitar vocês. Vocês são muito importantes, nós amamos vocês. Cada um de vocês é como se fosse um filho para mim. E a gente fica alegre quando as coisas dão certo, e ficam tristes quando alguma coisa não dá certo. Mesmo que a gente fique sem ver vocês durante algum tempo.
nós temos uma responsabilidade espiritual sobre a vida de vocês. Nós temos essa responsabilidade. E nós profetizamos, Senhor, bênçãos sem medida na vida de vocês. Mas essas bênçãos só virão se vocês buscarem o Senhor. E se o foco de vocês ao buscar o Senhor não sejam as bênçãos, aí elas virão. Se for buscar o Senhor, se for conhecer o Senhor, vocês serão ricamente abençoados, muito mais do que imaginam. Todos os temores, todas aquelas dúvidas, todas aquelas dificuldades que vocês têm, toda a ansiedade que vocês têm, vai cair por terra em nome de Jesus. Nós proclamamos, Pai, vida em abundância para os nossos jovens aqui, Senhor. Pai, esses jovens que estão aqui, aqueles que também não estão, eles vão mobilizar essa cidade, ou pelo menos a região sul de Belo Horizonte, Senhor, tendo acesso a pessoas que nós não tivemos, Senhor. Pai, nós profetizamos em nome de Jesus, nós profetizamos um vigor que vocês nem vão saber de onde vem esse vigor, mas é o Espírito Santo de Deus que vai estar capacitando vocês. Nós profetizamos jovens que têm na palavra a sua referência, que têm na obediência a Deus a sua referência. E lembrem-se de uma coisa, muito mais importante do que o seu poder, coisas que você pode operar, é a sua pureza. Deus está muito mais interessado na sua pureza e na sua santidade do que em qualquer outra coisa. Não se preocupe com o poder, não se preocupe com fazer sinais e maravilhas, mas busquem santidade, pureza. Paulo falou para Timóteo, fugir das paixões da mocidade. Eu fico imaginando como que eram as paixões da mocidade na época de Timóteo e como que é hoje. Hoje é muito mais difícil, com certeza. Mas é por isso que vocês são capacitados para receber do Senhor a vida que você já tem e fazê-la realmente viver. À medida que a gente movimenta a vida que existe em nós, a gente tem mais vida. No reino de Deus é diferente. No mundo, quanto mais você tem, quanto mais você dá, menos você tem. No reino de Deus, quanto mais você dá, mais você tem. Não estou falando de dinheiro, não. Falando de unção, falando de intrepidez, falando de vidas, de amor pelas vidas, de alcançar pessoas e de cada um de nós ser uma testemunha fiel do Senhor Jesus Cristo em toda a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.